não consegue, sobra para nós a responsabilidade de orarmos por essas pessoas, clamarmos por elas, chorarmos por elas, porque elas sozinhas elas não vão conseguir, porque elas têm em volta delas correntes que ali estão prendendo ela, para que ela não se volte para o Senhor. É fácil, pastora? Não é fácil, irmãos. Eu tive um pai que era usuário de droga. Eu tive uma mãe que era alcoólatra. Eu sei que não é fácil. Tem momentos que a gente quer fugir, a gente quer correr, a gente quer abandonar. Mas quem somos nós, crente, cristão que somos, se nós fugirmos da luta, fugirmos daquilo que o Senhor colocou para a gente cuidar? Então nós temos que buscar esse azeite, irmãos. Nós temos que buscar esse azeite. E outra coisa que Deus me deu entendimento: pedir o vaso para os vizinhos. Muitas vezes você não tem força de orar, pede para o irmão te ajudar. Irmão, me ajuda. Irmão, jejua comigo, ora comigo, me ajuda, porque a minha luta está muito grande. E muitas vezes a gente não quer se expor. A gente não quer expor a nossa luta, a nossa tribulação, mas a palavra de Deus também fala que nós devemos confessar uns aos outros a nossa necessidade. Então, quando o profeta fala, pede aos vizinhos, eu entendi que se eu estou passando por um momento difícil, eu tenho que pedir ajuda para os meus irmãos. Eu tenho que pedir para o ímpio, para a pessoa que não conhece o Senhor, para a pessoa que talvez vai até falar mal da igreja, falar mal do Senhor. Não, é para o Senhor, é para os irmãos. Irmãos, é por isso que nós temos que ter comunhão. Essa comunhão que a gente sabe, eu posso falar com você, mas você é minha irmã, meu irmão. Minha irmã erra, irmão falha, irmão às vezes magoa a gente, mas o amor por um irmão não acaba. Eu tenho 6 irmãos. Meus irmãos é uma bênção, irmãos, mas eu amo tanto meus irmãos, eu amo tanto, que eu falo para o Senhor, eu sou a mais velha, e eu falo, Senhor, me leva antes de eu ver o irmão meu, leva eu antes, porque eu sou a mais velha, então já, porque é um amor muito grande. E assim também é conosco, porque hoje a família que nós temos somos nós. A gente fica mais perto dos irmãos em Cristo do que os irmãos de sangue, Às vezes a gente nem tem tempo de ver a família, mas a gente aqui da igreja, a gente se vê 3, 4 vezes por semana. Então esse amor entre nós tem que crescer, esse amor entre nós tem que multiplicar. Então, irmãos, não se canse de buscar, não se canse de falar, Senhor, derrama sobre mim esse óleo da unção, derrama sobre mim esse azeite, me enche da tua presença, me cobre com o teu sangue, para que eu possa testemunhar lá fora o que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor fez. Porque, irmãos, na hora que a gente for pregar, hoje eu vi um rapaz jovem e ele falava assim: Jesus veio para os que querem Ele. Então você vai pregar, o que você vai usar? O seu testemunho. Olha o que Deus fez na minha vida, olha como Deus mudou a minha história. E eu estava ali chorando, porque Deus fez muitas coisas pela minha vida, irmãos. Eu vim de uma família destruída, uma família que os vizinhos se reuniam para falar que eu e meus irmãos saíam da bandido e tantas coisas. Mas o Senhor olhou para nós, o Senhor olhou para aquela família sem pai, sem mãe, com uma avó de 70 anos. O que minha avó tinha para nos dar era levar a gente para a igreja. E foi o melhor lugar que ela nos levou. Foi o melhor caminho que a minha avó podia ter me dado. Foi me apresentar Jesus. E por me apresentar Jesus, a mim e aos meus irmãos, hoje nós somos uma família que temos referência. Uma família que pode falar: eu não tive amor de pai carnal, mas o Pai do céu me adotou, o Pai do céu me acolheu quando eu não tinha pai e mãe. Então, irmãos, esse Deus a quem nós servimos, Ele não deve nada para nós, Ele não deve nada, somos nós que devemos a Ele, somos nós que temos que buscar a Ele, porque grandes coisas Ele tem feito por nós, e grandes coisas Ele está para fazer por nós. Então, que
submissa, porque ela teve que ter humildade de pedir vasos para os vizinhos. Ela teve que, sabe, ser submissa àquele profeta e obedecer o que ele estava falando. E muitas vezes Deus fala com a gente e a gente não quer se colocar ali debaixo do que Deus está falando. Às vezes o Senhor pede tão pouco para a gente e a gente não faz. Se Ele pedisse grandes coisas, talvez nós faríamos. Mas como Ele pede pouco, o que o Senhor nos pede, irmãos, é para adorá-lo, para estar com Ele em adoração. Como eu falei domingo, a única coisa que nós podemos dar para o Senhor é o nosso louvor, é a nossa adoração. Porque as demais coisas é Ele que nos dá. É Ele que nos dá. E se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente só ajoelha para pedir. Só ajoelha para pedir, ajoelha e Senhor, me abençoa. E poucas vezes a gente fala, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me guardou. Até aqui o Senhor esteve comigo. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, irmãos. Muitos de nós já teríamos descido a cova. Se não fosse as mãos do Senhor, o inimigo já teria nos tragado. Ele já teria nos levado. Mas o Senhor falou, esse aqui é meu, essa aqui é minha. E Ele nos resgatou com o braço forte, irmãos. Foi com o braço forte que o Senhor nos buscou, a mim e a você. Não foi uma coisa fácil nos salvar. Não foi uma coisa fácil nos buscar. Porque a gente pode até falar, mas eu não bebia, eu não fumava, eu não roubava. Mas nós éramos pecadores do mesmo jeito. Aleluia. Nós éramos pecadores do mesmo jeito. E outra coisa também que o Senhor me levava a meditar sobre os talentos. A parábola dos talentos, que está em Lucas 19:11, que fala que para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 talentos, e para outro ele deu 5 talentos. O que você e que eu tenho feito com o talento que Deus nos deu? O que eu tenho feito, irmãos? Eu vou falar de mim, o que eu tenho feito com o talento que Deus me deu? Porque naquele dia não adianta falar, Senhor, eu fiquei sabendo que o Senhor é um homem muito duro, o Senhor muito duro, eu tive medo e eu enterrei o talento. Olha aqui o seu talento. Não, irmãos, multiplica, multiplica, é tempo de multiplicar, é tempo de você falar, o Senhor me deu um talento, eu vou buscar outro, o Senhor me deu 2, eu vou buscar, me deu 5, quanto mais o Senhor nos dá, irmãos, será requerido, mas muito mais bênçãos vão vir. Olha o trabalho de sábado, eu não estava aqui, mas quem estava, para muitos foi pequeno, em vista do que nós já tivemos, né? Mas 2 almas, irmãos, 2 almas, que valor imenso tem no céu, 1 alma, ainda que fosse uma só, mas 2 almas ouviram do Senhor, receberam carinho, receberam amor, se sentiram importantes para alguém, sentiram um abraço. Isso vai ficar marcado na vida daqueles homens para sempre, porque eu tenho memórias de quando eu tinha 8 anos, que passavam os crentes lá e me levavam para a igreja para me comer, porque na minha casa não tinha comida, e eu amava quando os irmãos vinham e chamavam, eu já corria, chamava meus irmãos, eu falava, vamos lá para a igreja que eles vão dar comida para a gente. Eu tenho lembrança, eu tinha 8 anos, imagina o que foi feito aqui no sábado. No domingo eles voltaram, irmãos, porque a Bíblia fala que ninguém fala Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém vem para a igreja se o Espírito Santo de Deus não trazer. Se eles vieram no domingo, foi Deus que trouxe. Foi Deus. Pode ser que eles não venham congregar aqui, mas pode ser que um dia nós vamos numa igreja e vamos ver eles lá pregando o Evangelho, falando de Jesus, por causa de um trabalho simples, entre aspas, porque para Deus não existe esse negócio de trabalho simples, existe um coração que ouve o mandar de Deus. Um dia lá na Praça do Jardim Mira, Deus falou com a Marisa, e ela ouviu a voz de Deus, e ela continua fazendo. É isso que Deus quer, um coração que obedeça, um coração que fala, mas eu, Senhor, é você. E Deus muitas vezes fala com a gente fala como essa mulher, mas eu não tenho nada, eu
irmãos, que Deus vai fazer a diferença. É neste pouquinho que eu e você tem, porque o muito, o forte é Ele. Nós estamos aqui, o nosso pouquinho é o que vale. É esse pouquinho que Deus quer de mim, que Deus quer de você, para Ele fazer uma grande obra, para Ele fazer um grande mover nesse bairro que a gente mora, neste lugar onde nós estamos escondidos. Nós estamos escondidos enquanto Deus quer, porque na hora que Ele quiser, Ele nos revela, Ele nos leva para lugar de destaque. Então, enquanto nós estamos aqui, irmãos, vamos colocar nosso vaso na posição, porque o azeite está sendo jorrado todos os dias. Todos os dias o azeite do Senhor, Ele não para. Ele só vai parar quando falar, acabou o vaso. Mas enquanto o Senhor não vir nos buscar, o nosso vaso vai estar na posição que Deus quer. Enquanto Jesus não vier buscar a igreja, nós vamos falar, eis-me aqui, Senhor. Eu sou fraco, eu sou pequeno, mas eis-me aqui. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Um coração obediente. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé. Nós vamos fazer uma pequenininha oração. Eu peço que os irmãos orem por mim, pela minha saúde, pela saúde dos irmãos que estão enfermos, para que Deus venha curá-los. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai santo, eu oro, Senhor, te agradecendo pela tua palavra, Senhor. Eu agradeço, Senhor, porque essa palavra é que nos alimenta, essa palavra que nos sustenta. O Senhor deixou tudo escrito aqui porque sabia que nós éramos falhos, fracos, pequenos, mas a tua graça nos alcançou, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está nesta noite. Aqueles que não puderam vir, Pai, visita. Visita a irmã Rosita, visita a irmã Mirtes, visita a Vaninha, visita a Bia ali no hospital, visita o irmão Adão, todos aqueles que estão com alguma enfermidade, Pai. Que o Senhor traga cura, traga graça, traga o refrigério, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, as palmas ao nome do Senhor Jesus. Provavelmente as menininhas da Bia já nasceu, amém? Ela estava agora à tarde no hospital, estava entrando para cesárea, então provavelmente as meninas já nasceram hoje. Ontem a Bia perdeu o pai dela, né? E hoje as meninas nasceram. Então que Deus venha confortar o coração da Bia, né? Pela perda de toda a família do irmão Pedro. O irmão Pedro teve um tempo aqui com a gente, teve um tempo ali na casa de recuperação.